Salve cari telespettatori, il mio nome è Fabrizio Bigliotti e oggi mi trovo qui insieme a César Soos. César Soos è ingegnere formato al Politecnico dell'Università di San Paolo e è studioso e ricercatore della scienza della trilogia analitica, una scienza sviluppata da Norberto Keppe, scienziato brasiliano, e l'importanza del lavoro di Norberto Keppe è di aver sviluppato la nuova fisica, un concetto differente di questa scienza, della fisica, che ha portato allo sviluppo del Keppe Motor. Il Keppe Motor è una tecnologia di cui César oggi ci parlerà e basata appunto sul libro La nuova fisica. Quindi tutte le scoperte fatte in questo campo tecnologico già si trovano in questo libro, La nuova fisica, e ovviamente anche in altri libri scritti dallo stesso autore che è Norberto Keppe. Allora César, salve. Salve. Allora César, come che lei ha conosciuto la scienza della trilogia analitica? Sabe, Fabrício, eu sou descendente de imigrantes húngaros e italianos. Meu pai húngaro, minha mãe italiana. E da parte da minha mãe, eu sempre fui muito influenciado pela parte espiritual, a importância de buscar espiritualidade na vida para ser um ser integral, o valor da espiritualidade. E meu pai me transmitiu muito esses conceitos de unificação de espiritualidade e ciência. Só que ele nunca soube como fazer isso. Ele só tinha isso intuitivamente e ele dizia que o mundo seria um mundo muito melhor se nós conseguíssemos um dia unificar a ciência com a espiritualidade. Então eu cresci com esse esse desejo dentro de mim, entende? Minha vida inteira. E quando eu entrei na faculdade, de engenharia, que eu gosto muito dessa parte exata, decidi ser engenheiro, cresci sempre com essa necessidade da parte espiritual ligado à ciência. Aos meus 18 anos, então, eu vi um panfleto que me entregaram na faculdade, e o título do panfleto era o seguinte: participe de uma conferência onde serão analisados os fenômenos espirituais à luz da ciência. E quando eu fui ver qual era a entidade patrocinadora disso, era a trilogia analítica. Isso me chamou muito a atenção. E quando eu fui nesse simpósio lá, eu fiquei encantado, porque o Dr. Norberto Keppe, ele mostrou, através de uma conferência chamada O Reino do Homem, isso foi em 1983, ele conseguiu mostrar para a plateia, que tinha mais de 800 pessoas na plateia, de que toda a civilização humana, ela tinha se desviado da espiritualidade por causa de um fenômeno chamado inversão que ele tinha descoberto em 1977. E através desse fenômeno da inversão, o ser humano ele se distancia dos valores espirituais e dá muita importância aos valores puramente materiais. E por causa disso, ele está num processo de decadência e não de evolução. Isso me chamou tanto a atenção que eu vi aí a origem dessa unificação da ciência e da espiritualidade que o próprio Dr. Norberto Keppe estava nos apresentando naquele dia. César, in che modo allora esiste un legame fra la spiritualità, la scienza della psiche umana e la fisica? Quale sarebbe, diciamo, il legame? Então, Fabrício, a maior descoberta que o Dr. Keppe fez aplicando esse conhecimento da inversão, essa descoberta que ele fez ao campo da física, é que a própria física está invertida. Por exemplo, quando você quer estudar os fenômenos físicos por uma ciência que se autodenomina física, você está eliminando o aspecto espiritual. Não é verdade? Quindi tu stai dicendo che la fisica oggi è materiale. Exatamente. Não é que a física rejeita a existência de fenômenos espirituais. Vamos tornar isso bem claro, porque a física é uma ciência. Só que pelo fato dela caminhar invertida, ela parte do princípio de que todos os possíveis fenômenos energéticos, espirituais, chamados paranormais ou transcendentais, conforme a gente queira dizer,
são oriundos da matéria. Tem sempre uma origem na matéria, no aspecto material. E é esta justamente a maior inversão que o Dr. Norberto Keppe detectou. Allora, Cesar, è interessante perché oggi possiamo dire che la visione che domina comunque nel mondo della fisica, nel mondo accademico, è quella di Newton e di Einstein. E la mia domanda sarebbe questa: che cosa pensa della visione di Newton e di Einstein riguardo all'origine dell'energia? Bom, Fabrício, nós não podemos nos esquecer que Newton, Einstein, eu incluo aí Galileu, Descartes, são cientistas que frutos de um pensamento que veio da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga nós temos o Demócrito, Leucipo Demócrito, né, que eram dois pensadores da physis, da natureza, que eles tentavam buscar qual era a origem da natureza, e eles chegaram à ideia do átomo, introduziram essa ideia do átomo. E o que era o átomo para eles? Era uma partícula de matéria mínima que não poderia ser mais divisível, e ela seria eterna e imutável. Então, já naquela época, Demócrito e Leucipo atribuíram à matéria propriedades divinais, como se a matéria fosse divinal, fosse uma espécie de Deus, uma essência da criação do universo. Então, Newton e Einstein também desenvolveram suas teorias sobre esse pensamento. Entende? Então, por exemplo, não só com a ideia, no caso do Newton, de que a massa da Terra, que é matéria, seria responsável pela gravidade. Isso é uma derivação do pensamento de Demócrito. E se você pegar o Einstein, que levou esse conceito ainda muito mais adiante, usando o Galileu também, de que a energia seria fruto de massa em velocidade. Então, você nota que na física convencional, tanto a matéria é essencial, como a velocidade são componentes essenciais. Mas na física de Norberto Keppe, tanto a matéria como a velocidade são elementos consequentes de uma energia anterior que as forma. Só que essa energia, por não ser física, ela nunca foi estudada propriamente pela física. Allora, ma quali sarebbero nella pratica le conseguenze di questa visione della fisica, della scienza? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque isso faz eu lembrar o seguinte: o Dr. Keppe, ele escreveu um livro chamado A Nova Física da Metafísica Desinvertida. Porque a física ela se monta em cima da metafísica de Aristóteles. Mas como Keppe percebeu que a metafísica de Aristóteles está invertida, então a física também está invertida. Então, o que acontece? Quando o Dr. Keppe estava desinvertendo os trabalhos de Aristóteles, ele notou que Nikola Tesla, um famoso inventor austro-húngaro, né, iugoslavo, ele do início do século XX, na virada do século XIX para o século XX, ele tinha descoberto a energia escalar, conforme ele denominou. E o que era essa energia escalar? Era justamente a energia do espaço que está fora da matéria e que causa a matéria e causa inclusive o movimento. Então, nas próprias palavras do Nikola Tesla, ele disse assim: meu Deus, se a ciência não acordar para o fato de que a matéria é fruto da energia, então nós vamos acabar destruindo o mundo material em busca de energia. Quindi in pratica noi consumeremo il pianeta. E não é o que está acontecendo, Fabrício? Secondo lei, qual è allora la caratteristica o quali sono le caratteristiche principali della fisica keppiana che bisogna mettere in evidenza? Isso é uma pergunta que a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro e não seria suficiente. Mas eu posso elencar alguns elementos. Por exemplo, se você na física convencional você parte da matéria para a frente, o Dr. Keppe ele parte da matéria para trás. Então, o que está por trás da matéria? Qual é a causa da matéria? Então, a causa do mundo material é o mundo transcendental. E essa transcendência não é algo abstrato, é algo físico, quer dizer, físico, energético. Então o Dr. Keppe ele já começa rebatizando a física
como ciência não física, mas ciência da energia. É ciência energética. Sim. Que a energética é o estudo da energia transcendental que faz a matéria, e esta energética é a nova física desinvertida proposta por Kepler. Então, o elemento principal que nasce dessa desinversão na física é o conceito de tropia. César, é importante. Vediamo um pouco de que se trata. Então, Fabrício, na física convencional, existe um conceito muito importante em termodinâmica, que é o conceito de entropia. E o que é a entropia? A entropia é uma lei universal que diz que toda matéria vai para a degradação. Um dia ela vai se desintegrar, ela morre. E que todo movimento tende a parar, certo? Então a gente observa um organismo vivo, ele tende a envelhecer e morrer. Uma árvore tende a envelhecer e morrer. Então tudo morre. Então essa é a lei da entropia. Mas por quê? Porque só se observa da matéria para frente. Mas aí existe uma miopia científica pelo seguinte: quando a gente observa que o universo hoje em dia está em expansão e essa expansão ela é acelerada, então ela não tende à morte, à estagnação, ela está tendendo a uma aceleração de velocidade onde praticamente é o infinito. Quindi la tendenza, César, non è alla morte ma alla vita. Exatamente, Fabrício. E não só. Se a matéria ela desintegra, tende à morte, vem aí a questão fundamental. E como é que se formou a matéria? A formação da matéria, das plantas, dos organismos vivos, são consequência de uma energia transcendental que forma a matéria e dá sustentação à matéria. Então o Dr. Kepler introduz o conceito de tropia como sendo a lei universal mais ampla que existe no universo físico e transcendental. É uma lei de criação da matéria, de manutenção do universo físico e de manutenção de toda matéria viva em saúde. Então, aí, Fabrício, vem uma coisa muito interessante. O que seria a entropia, então, na visão de Kepler? A entropia seria nada mais do que a privação a essa energia da tropia. Se você tem uma árvore, por exemplo, enquanto ela está recebendo energia, ela cresce e ela se mantém viva e frutífera. À medida que ela vai perdendo contato com essa energia trópica, ela vai entrando na entropia. Aí nasce um conceito muito interessante, Fabrício, que é o conceito de doença. O que é uma doença física na visão da energética de Kepler? É uma privação da energia da tropia. Quindi tutto tende all'equilibrio, e non alla distruzione, alla disorganizzazione. Exatamente, Fabrício. E baseado nessa lei da tropia, uma série de outros conceitos da energética Kepler introduz na física dele. Um grande exemplo, por exemplo, é de que tempo, espaço e matéria são consequências da energia, não são causas da energia. Eles são subprodutos. E um outro elemento importante, como que a energia se transforma em matéria? Através do fenômeno conhecido da ressonância. Então é pela ressonância que a matéria se mantém trópica. Quando perde a ressonância, a matéria entra na entropia. César, potrebbe dare qualche esempio di risonanza perché i telespettatori possano entendere meglio? Sim, é muito simples. A ressonância ela é um fenômeno de sintonia. Então, por exemplo, na ressonância tem sempre que ter um transmissor de energia e um receptor de energia. No caso mais simples é a estação de rádio e o rádio. A estação de rádio manda a música, então ela é a emissora da música. E o radinho, para estar captando a música, ele tem que estar sintonizado com a rádio. Se ele se dessintonizar, você vai ouvir um chiado. Esse chiado é fora da ressonância. Se está pegando a música com nitidez, então o radinho está na ressonância. Então, a natureza funciona assim com a energia cósmica, com a energia transcendental.
Se eu tenho saúde, eu sou como um radinho que estou sintonizado com a energia do espaço. Se eu me desintonizo por causa dos meus pensamentos ruins, a minha forma não apropriada de levar a minha vida, é como se eu pegasse o meu botãozinho e desintonizasse e começasse a chiar. Aí eu não recebo a energia de entropia e começo a morrer, envelhecer, ficar doente e ser mais governado pela lei da entropia, que é a da morte. Allora, Cesar, veniamo un poco al nostro Keppe Motor, che è una scoperta importantissima. Stavamo parlando di risonanza e allora la domanda che viene è: ma che cos'è la tecnologia di motori a corrente risonante, che sarebbe appunto la tecnologia del Keppe Motor? Certo. Talvez a primeira pergunta que precise ser respondida é por que motor? Isso. Porque a nova física é uma ciência tão ampla que poderia fazer não só motores, mas fazer aparelhos de telecomunicação e outras coisas, entre muitas outras coisas. E isso no futuro a gente espera que seja aplicado para isso, com benefícios incríveis, né? Mas motor, se a gente recorrer à ideia inicial de Aristóteles sobre Deus, Aristóteles dizia que Deus era o primeiro motor, era aquele motor imóvel que movia todos os outros. Então a ideia de motor já está na essência. Deus, ele é identificado com o motor porque a origem do movimento, a origem da força é Deus. Então nada melhor do que tentar aplicar essas descobertas de Keppe para fabricar um motor segundo esses princípios, né? E foi essa a ideia que nos impulsionou a fazer. Agora a ressonância, o motor, nós entendemos, por exemplo, o ímã, sabe esses ímãs de geladeira, que tem o polo norte e o polo sul? O ímã, se eu aproximo ele do ferro, ele gruda no ferro, né? Pá, gruda na geladeira. Então, na visão da física tradicional, o magnetismo vem da massa do ímã, da matéria do ímã. Mas na nova física de Keppe, o magnetismo não vem da massa do ímã, mas vem de fora, do espaço. E se o magnetismo vem de fora, através do princípio da ressonância, eu consigo fazer com que o ímã se sintonize com essa energia de fora e comece a captar mais energia do que o normal, pelo processo convencional. E aí a eficiência do motor vai lá para cima. Ele trabalha frio, trabalha com muito mais potência, tem muito maior durabilidade, ele é menor, ele é mais leve, trazendo muitas vantagens, além das vantagens de saúde, porque é um motor terapêutico também. E allora, Cesar, una domanda: quali sono i vantaggi di questa nuova tecnologia? As vantagens são inúmeras, Fabrício. Em primeiro lugar, umas vantagens técnicas. Você tem motores mais leves, menores, mais potentes, mais duradouros, entende? E uma grande vantagem que os outros motores não têm, mas que o Keppe Motor tem, é a vantagem terapêutica. Porque se ele trabalha com ímãs em ressonância, ele, através do fenômeno da ressonância, ele capta essa energia magnética do ambiente e retransmite para o ambiente. E como toda a matéria e as plantas são feitas dessa energia do espaço, esse motor está contribuindo para a harmonização de um ambiente trópico ao seu redor. Então você se sente melhor perto dele e as plantas, animais e até mesmo nós nos sentimos beneficiados pela energia magnética que é trópica. Então ela é boa para a nossa saúde. E allora, Cesar, si può dire che questa tecnologia può anche aiutare molto, per esempio, diciamo, ad evitare anche certi effetti negativi, per esempio dell'elettromagnetismo, dell'inquinamento elettromagnetico. Exatamente. O eletromagnetismo que está sendo utilizado hoje em dia, principalmente para a área de telecomunicações, ele é muito nocivo. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas, elas são ondas que agitam a matéria, elas esquentam a matéria. Tanto é verdade que você vê quando você está com um celular na tua mão falando, o celular fica quente. Então essas ondas, quando elas batem na matéria, por exemplo, elas vão agitando as moléculas, as células do corpo, e isso não é bom.
entende? Tiram a harmonia existente das moléculas. E quanto menor o tamanho da onda, mais nocivo é. Então nós estamos entrando agora na era do 5G, que são as chamadas ondas milimétricas. Então elas são ondas menores do que 1 milímetro, tamanho de 1 milímetro. Existem inúmeros órgãos e células no nosso corpo, dispositivos orgânicos, que são mais ou menos dessa ordem de grandeza. Então isso começa a ser agitado, tirando ele do equilíbrio. No caso da onda magnética proporcionada pelo Kepler Motor, ela cria uma espécie de um campo, de um escudo que anula os efeitos desse eletromagnetismo nocivo, né? E adesso, Cesar, veniamo all'ultima domanda che è importante, no? Credo per tutti noi. E la seguente: quali sono, diciamo così, i prodotti che esistono già basati su questa nuova tecnologia e quali sono anche le speranze per il futuro, ecco, diciamo così. Che cosa cioè esiste già concretamente e che cosa sarà possibile in prospettiva per il futuro? Essa tecnologia ela nasceu em 2008 como um protótipo muito pequenininho de um motor assim. Hoje, em 2020, nós já temos como os produtos de mercado ventiladores de mesa, 30 centímetros, temos ventiladores de parede e de pedestal, 60 centímetros, e temos ventiladores menores. Agora, isso é o que nós fizemos industrialmente, além também de ventilador de teto, né? Temos o ventilador de teto funcionando há vários anos já. Então a tecnologia já se provou viável, tanto em termos econômicos como em termos di viabilidade tecnologica. Allora, Cesar, ci può parlare un po' meglio di quali sarebbero i vantaggi, diciamo, di questi ventilatori e di questi prodotti? As vantagens, como eu estava mencionando, elas são inúmeras. A começar pelo fato da brisa, vamos dizer assim, mais geladinha, porque quando você compra um ventilador, você quer uma brisa mais fresca, e esse ventilador tem isso porque o motor não esquenta. O motor dos ventiladores convencionais esquenta, ele transfere esse calor para a brisa dele. Essa é só uma característica básica de alguém que compra um ventilador, né? A segunda característica básica é o consumo, que é muito menor. Na máxima velocidade, ele chega a economizar mais de 3 vezes em relação ao ventilador convencional. E na mínima velocidade, ele pode chegar até 10 vezes mais economia. Entende? Então, é economia financeira e de energia para a sua residência. Terceiro lugar também, essa questão terapêutica que eu estava falando, que ele reharmoniza o ambiente, é muito bom. 4, ele é silencioso. 5, ele é mais duradouro, porque não esquenta. 6, ele é um motor bivolt automático. Isso é muito difícil você ter hoje em dia. Você liga, por exemplo, tem países na Europa que funcionam com 230 volts, 50 Hz. Mas se você decide tirar esse ventilador e levar para outro país, por exemplo, aqui no Brasil, eu estou falando do Brasil, né? O Brasil ele é bivolt, ele tem 110, tem 220, às vezes vai a 240, tem lugares que é 90, 80, 60 Hz, não é 50. Esse ventilador ele é adaptado para qualquer ciclagem da rede e qualquer tensão entre 90 volts até 240 volts, ele funciona perfeitamente. E é apropriado para painel solar, você não precisa de inversores para conectar ele a painéis solares, quer dizer, são muitas as vantagens. Quindi esiste una grande economia anche in prospettiva futura per produrre questi ventilatori, perché si economizza molto in materiali, eccetera. Sim, Fabrício, para você ter uma ideia, nós em laboratório, nesses anos todos, de 2008 até 2020, nós fizemos inúmeros protótipos laboratoriais de vários produtos diferentes, que vão desde uma batedeira de bolo, um liquidificador, até um ventilador grande de 1,5 cavalos para aviários, porque aqui no Brasil é muito comum esses ventiladores para criação de galinhas, né, para granjas, né?
Então são ventiladores, e nessa faixa toda nós tivemos grande economia de energia e inúmeros benefícios. Nós fizemos tanque de lavar roupa automático, fizemos aspirador de pó, fizemos máquina furadeira elétrica, vários equipamentos elétricos que precisam de motor, sim, pode ser aplicado o Capimoto com inúmeras vantagens. Essa tecnologia ela não prevê limite de desenvolvimento. Quindi si può dire che per il futuro ci sono comunque grandi prospettive per l'applicazione di questa tecnologia. Sem dúvida, e ainda mais se o telespectador ficar sabendo que cerca de 47% de toda a energia consumida no planeta vem de motores elétricos e seus sistemas de acionamento, aí você começa a pensar no impacto que o Capimotor pode causar para a humanidade. Quindi si tratta anche di un impatto estremamente positivo sull'ambiente, sull'ecologia, a livello ecologico. Exatamente, Fabrício, é isso aí. Está entregue o recado. Bene, allora ringraziamo tutti per aver assistito, diciamo, a questa intervista con César Soos e speriamo di avere anche in futuro altre opportunità di incontrarci per sapere di altre novità su questa tecnologia. Molte grazie, César.